Na nossa própria reportagem, né, fala quem é Sinwar, né, esse líder do Hamas de 62 anos, que nasceu em Khan Yunis, e ele se uniu ao grupo extremista, tá aqui, ó, que se uniu ao grupo extremista em 1987, pouco após a fundação do Hamas. Pais dele foram alocados para campos de refugiados após a criação de Israel. Eles eram moradores de Ascalã, que se tornou Askelon em 1948. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem é esse personagem, hein, professor Nasser? Olha, Fabíola, ele é um personagem que, na verdade, retrata por volta de 70% ou 75% da população de Gaza. 75% da população de Gaza são refugiados. Como é que é isso? Eles moravam em outros lugares. Eles moravam, por exemplo, em Askelon, onde você falou que mudou o nome, é Israel hoje, né? Israel hoje. Israel a partir da criação do Estado de Israel. Então, todos eles foram expulsos, né? E aí, quando criou o Hamas, quando o Hamas foi criado, o Hamas não era uma organização, era uma organização religiosa. O Hamas não tinha ação armada ainda, nenhuma, né? E o Hamas cresce em oposição ao outro grupo, que era muito mais bem estruturado, que veio do Yasser Arafat, que era o Fatah, né? Que era o LP na época. E o Hamas começou a se contrapor ao LP, dizendo que o LP estava negociando de forma corrupta, estava recebendo dinheiro, que foi o Acordo de Oslo, e o Hamas foi crescendo em oposição ao Fatah e ao LP. Né? Então, pessoas ali que nasceram, viveram em Gaza, uma pequena faixa, Gaza, para as pessoas terem uma ideia, de tamanho de Parelheiros. Ela tem mais ou menos 36 quilômetros, né, de longitude, de largura chega. O lugar mais largo lá, mais amplo, é 12 quilômetros. Não dá Rio-Niterói. E lá vivem 2 milhões e meio de pessoas. Gaza está cercado desde 2007, por terra, mar e ar. Não entra nada, absolutamente nada lá, e eles não têm contato nenhum com o mundo. Né? É uma vida realmente miserável. E aí o que o senhor dizia, não resta nada a não ser lutar. É essa que é a questão. Eu vou É tão chamar até pouca as terra para tanto imagens. conflito, né? A gente acabou de receber umas. Fala, Josias. Eu ia fazer uma pergunta, mas pode fazer depois da exposição das imagens, Fabíola. Vamos colocar essas imagens, são imagens fortes, Josias, chegaram agora há pouco. São imagens que foram divulgadas, as forças de Israel divulgaram imagens, esse vídeo da operação que resultou na morte do número 1 do Hamas, o Sinwar, que nós estamos falando agora, o professor Nasser está nos ajudando a entender. Essas imagens mostram justamente esse momento de busca e o que o professor estava narrando. É possível ver um tanque posicionado de alguns metros de distância do local onde o Sinwar estava e atirando contra um edifício. Eu não sei se o senhor quer comentar alguma coisa, professor, sobre essas imagens que foram divulgadas aí que o senhor estava Quero, relatando. Pode falar. quero, quero sim. Há uma doutrina já há muito tempo em uso em Israel, e isso reflete muito bem. Dizendo o seguinte: se você tem um inimigo num prédio, destrua o prédio. Né? Então, revela a questão do. Antigamente, o combate do corpo a corpo, etc. Israel cada vez menos. Então, ele joga muito com bombardeio aéreo e tanques. Então, daí a destruição das cidades. Inclusive, foi criado um termo urbicídio, porque além das mortes, ele destrói a infraestrutura da cidade. Então, acho que isso aí relata muito bem. E veja, se aconteceu dessa vez, deve ter acontecido centenas ou milhares de vezes, e por isso que Gaza está completamente destruído. Quer dizer, atira-se, derruba-se um prédio aleatoriamente, pode ser uma escola, pode ser, né, um hospital. Então, isso tá na Corte Internacional, são ações repetitivas. Então, para caracterizar o genocídio, essas ações têm que ter uma regularidade. Né? E é isso que está acontecendo. E tem que ter uma ordem. Então, ou seja, o que eles fizeram, que aconteceu que é o líder, mas aconteceu com outros que não eram líderes, que não eram combatentes, é uma ordem. Eles não fizeram de livre e espontânea vontade. Então, isso reflete muito bem o modus operandi da ação de Israel no terreno.
É isso. Vai lá, Uma Josias. curiosidade, professor, o senhor estava falando e me ocorreu, o senhor A morreu, daqui a pouco tem outro no lugar dele, e ele tem características muito diferentes do Arafat, Sim. cuja atuação resultou na OLP, e o Hamas não se entendia com a autoridade palestina, tinha lá uma divergência. O Hamas, aliás, não tinha nem prestígio na faixa de Gaza, estava sob Sim. contestação na própria faixa de Gaza quando começou a guerra. O que eu queria lhe perguntar é se é possível resumir objetivamente em que estágio nos encontramos. O senhor falava da hipótese do cessar-fogo. Gaza está absolutamente arrasada. Quem administraria Gaza? Aquela hipótese que foi levantada pelo Netanyahu, que era onírica, que todos sabiam que não ocorreria, vamos exterminar o Hamas. Não exterminaram, nem vão exterminar, ao contrário, estão estimulando um ódio que vai dar uma vida longa ainda a esse grupo, né? O que aconteceria numa hipótese de cessar-fogo? Quem administraria Gaza? A organização palestina teria condições de fazer isso com ela própria contestada, denúncias de corrupção e coisas do gênero? Olha, José, são tantos embrólios que, assim, se tiver cessar-fogo, se tiver reconstrução, e vai para esse problemão que você está colocando. Ninguém sabe, porque é isso que você está dizendo. Quem é reconhecido é a autoridade nacional. Tem representação diplomática no mundo inteiro. Mas não tem legitimidade nenhuma com os palestinos, né? Então, por isso também alguns cogitam que se houver essa união, né, que inclusive aconteceu na China, se reunir na China entre as facções, é como se é o seguinte, o Hamas cuida aí do dia a dia, etc., aparece a autoridade palestina, e o Hamas, no fundo, é que vai ficar, vamos dizer, ter a legitimidade e cuidar da organização, né? Mas também é um outro problema. Quem são os estados, organizações internacionais? Não vai ter, nem se cogita. Esse é outro ponto que eu já volto rapidinho. São os países do Golfo, que têm dinheiro, o Catar principalmente, porque ele tem um bom diálogo, sempre teve com o Hamas, né? E tem com Israel e tem com os Estados Unidos. Então, isso se cogita que as monarquias do Golfo seriam peças-chave nisso, tanto no cessar-fogo como na reconstrução, né? Mas é um imbróglio. Isso aí vai ser. Porque o Hamas, ele era contestado, aumentou o reconhecimento e a legitimidade para os palestinos, porque no limite, mesmo quem não gosta do Hamas, ele que aparece como o defensor do território. É essa a questão.